Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, amém? Tudo bem contigo, tudo bem com a família? Que Deus continue abençoando você, abençoando sua casa, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para gravar mais um episódio aqui, dessa série intitulada Crescendo com Atos dos Apóstolos. E nós vamos juntos aqui meditar em mais um episódio aqui do livro de Atos dos Apóstolos, mais um capítulo. Nós vamos estar dando continuidade a tudo isso aqui, onde tem sido um tempo muito maravilhoso, tem sido um tempo bastante edificante para nós crescermos juntos aqui, Em cada episódio tem um ensinamento poderoso, em cada passagem, em cada capítulo desse livro tão maravilhoso tem algo edificante para a nossa vida, assim como em toda a Bíblia, hoje focando em Atos dos Apóstolos e permitindo Deus. O projeto é a gente estudar cada livro, capítulo por capítulo, do livro de toda a Bíblia, melhor dizendo, para que a gente possa crescer nisso daqui, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante, tá? Então, deixa somente eu dar uma recapitulada aqui. Se porventura tiver alguém chegando novo hoje, começando por esse vídeo, nós estamos fazendo aqui um comentário, capítulo por capítulo, do livro de Atos dos Apóstolos, Temos trazido uma edificação, trazendo um comentário acadêmico, trazendo algo bastante prático também para a nossa vida. Um dos principais intuitos disso aqui é trazer algo bastante prático para nós, Estudando o livro, capítulo por capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Esse não é o primeiro vídeo dessa série. Hoje nós vamos ver aqui o finalzinho do capítulo 4 e entrar pelo capítulo 5, hoje. Então nós temos já alguns vídeos aqui na playlist. Nós temos uma playlist titulada Crescendo com Atos dos Apóstolos. E como eu sempre falo, se você quiser já dar continuidade nesse vídeo daqui onde você está e depois quiser voltar para acompanhar comentário capítulo por capítulo, fica à vontade. Também, se você quiser interromper esse vídeo aí agora e ir lá na playlist e começar, nós fizemos uma introdução, fizemos do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e hoje nós vamos terminar aqui apenas 4 versículos do capítulo 4 e entrar pelo capítulo 5, trazendo um comentário edificante para nós, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, e a nossa oração é para que a gente cresça juntos aqui, meditando e comentando o livro de Atos dos Apóstolos, para a gente entender o propósito do que é ser igreja, para a gente entender o propósito de Deus para nós nesse tempo, nessa geração, o que Deus espera de nós, o que Deus quer que a igreja faça, o que Deus quer, como que Deus quer que a igreja seja, Esse é o propósito desse comentário, e eu tenho certeza que tem sido uma bênção para todos nós, amém? Em nome do Senhor Jesus. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir aí, você pega a sua Bíblia como de costume, Deixa aí preparada, já abre aí no finalzinho do capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 34, nós vamos começar hoje, E nós vamos nos preparar para que a gente possa ingressar aqui e mergulhar nesse comentário de hoje, tá bom? Em nome de Jesus, pega a sua Bíblia, pega o seu bloco de nota, pega o seu lápis, a sua caneta, deixa aí preparado tudo para a gente começar. Enquanto você prepara, deixa eu te pedir algo também. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Ativa o sininho de notificações aí para você receber todos os nossos conteúdos. Como eu sempre falo, nós temos essa playlist que nós temos fazendo, Crescendo com Atos dos Apóstolos, mas também nós temos as mensagens pregadas na nossa igreja. Mensagem dos obreiros da nossa casa, mensagens minhas, mensagem de alguns amigos que a gente traz para pregar na nossa igreja. Tem palavras lá de todo tipo, de toda a Bíblia, de todo quanto é tipo de passagem, para que você seja edificado, para que você seja abençoado. Eu tenho certeza que você vai se agradar, tá bom? Então se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para que você possa sempre receber aí os nossos conteúdos, para que você seja edificado, tá? Em nome de Jesus, deixa o seu comentário aí, deixa o seu gostei, tá bom? Para que você possa também nos ajudar a crescer esse canal. Sou grato a Deus, como eu sempre falo, irmão? Semana após semana, novas pessoas vão chegando, número de inscritos vai crescendo dia após dia, e eu sou grato a Deus pela sua vida, sou grato a Deus pela sua presença aí do outro lado da tela, sou grato a Deus aí pela sua participação, tá bom? Que Deus te abençoe, fica à vontade, em nome do Senhor Jesus, e recebe a palavra de Deus no teu coração, amém? Então, preparou tudo aí? A Bíblia está preparada, o caderno, a folha, o bloco de nota está preparado aí, seu lápis, sua caneta. Vamos juntos aqui, a partir do versículo 34 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Prepara aí, abre lá, em nome de Jesus.
Vamos lá? Fazendo aqui um apanhado do que nós falamos no vídeo anterior, né? Falamos sobre o capítulo 4, né, de Pedro e João perante o Sinédrio, após operar aquela cura no coxo da porta formosa do templo, né? Eles, no finalzinho aqui, no versículo, até o versículo 31, já estavam orando junto com toda a igreja. A partir do versículo 32 começa a falar sobre a unidade da igreja, o propósito de um só coração, né? E nós paramos aqui no versículo 33 e nós vamos continuar a partir do versículo 34, que fala assim para nós. Nós vamos ler versículo 34, 35, 36 e 37, que fala assim, ó: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, a vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos lá, vamos começar daqui e depois a gente vai lendo versículo por versículo. O que acontecia na igreja primitiva? Como nós falamos, né? Eles tinham esse por costume, aqueles irmãos que tinham propriedades a mais, aqueles irmãos que tinham terras a mais, eles tinham por costume vender essas propriedades, né? Foi algo que aconteceu assim num mover de Deus no coração dos irmãos na igreja primitiva. Eles vendiam suas propriedades e traziam o valor, né, ali para a igreja, deixavam com os apóstolos e os apóstolos distribuíam conforme a necessidade das pessoas, né? Na igreja primitiva não tinha quem passasse por necessidade, não tinha quem passasse fome, não tinha quem não tivesse uma assistência por parte da igreja, né? Algo que a gente vê que se estende, né, até os dias de hoje. Graças a Deus a igreja consegue fazer algo muito bacana, né? A igreja consegue, ainda mais nesses tempos de pandemia, né, irmão? Quantas cestas básicas a igreja tem servido pessoas, né? Às vezes até com dinheiro para comprar algo mais específico, com dinheiro para pagar uma luz, com dinheiro para comprar um gás, né? Com dinheiro para ajudar no aluguel de casa, quem paga aluguel, né? A igreja, graças a Deus, né, tem mantido essa tradição, né? Hoje numa forma de se fazer um pouco diferente, né? Hoje através de ofertas alçadas, ofertas voluntárias dos irmãos, alguma oferta alçada que a gente lança na igreja, através dos dízimos que os irmãos vêm devolver à casa do tesouro, parte da entrada da igreja, né, irmão, sempre é reservada para as obras sociais. Pelo menos na igreja onde nós somos pastor, nós não ficamos tocando trombeta, né, a respeito de tudo que fazemos, mas nos esforçamos para sempre atender às necessidades, né, em nome do Senhor Jesus, para que se cumpra isso daqui. Não havia entre eles necessitado algum. Um irmão da igreja passar fome, um irmão da igreja passar por dificuldades piores, né, do que já precisar, né, que alguém ajude, necessidades a ponto de passar fome, a ponto de deixar cortar uma luz, né, a ponto de não ter um gás para cozinhar, né, isso aí não pode acontecer na igreja, né, isso daí não pode de forma nenhuma acontecer na igreja. A igreja tem que estar sempre preparada para isso, ainda que seja necessário levantar uma oferta especial ali na hora. A igreja precisa sempre ter o coração voltado para isso, entende? Então, na igreja primitiva tinha esse costume. Eles vendiam, como aqui Barnabé fez. O que Barnabé fez? Barnabé era um homem que tinha uma condição financeira um pouco privilegiada. Barnabé tinha algumas terras, né? E ele pegou parte de suas propriedades, né, e vendeu uma propriedade que ele tinha, né, como fala aqui, possuindo uma herdade, a vendeu. Então ele pegou essa propriedade que ele tinha, ele vendeu essa propriedade e pegou todo o dinheiro que foi da venda dessa propriedade e trouxe para a igreja e deixou lá como oferta, entregou aos apóstolos para que os apóstolos fizessem a distribuição entre os irmãos, né, que tinham necessidade, e, né, tinha essa cultura na igreja. Agora vamos entrar no capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias,
com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Então, esse casal agora, vendo que a igreja tinha esse costume, vendo que a igreja tinha essa tradição, pegaram também uma propriedade que eles tinham e venderam essa propriedade. Agora, versículo 2. E reteve parte do valor, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Essa passagem de Ananias e Safira, né, irmão, é tão conhecida porque ela é muito marcante. Ela não é tão pregada, ela não é tão falada, mas o pouco que já se falou dessa passagem é suficiente para marcar a igreja. Hoje, se você fala Ananias e Safira, todo mundo sabe do que aconteceu, né? Então, começa aqui, a história deles começa aqui. Eles viram a igreja fazendo isso, viram Barnabé vendendo a propriedade e levando para os apóstolos, e fizeram a mesma coisa. Só que eles cometeram um erro nesse processo aí. Eles venderam a propriedade, retiveram parte daquilo ali, né? Esse não é o erro, até então. Reter parte da propriedade. Vendi, por exemplo, 100 mil. Ah, eu não vou ofertar os 100 mil, vou ofertar 50 mil eu vou ficar. Então Pedro diz para eles assim, ó, no versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu o teu coração, Satanás, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? O que aconteceu aqui? Eles venderam a propriedade, vamos colocar nesse valor que eu falei, 100 mil. Venderam a casa, 100 mil. Pegaram a casa, venderam, e quando receberam o dinheiro, aquela propriedade era deles. Aquele dinheiro da venda era deles. Mas eles pegaram e entregaram somente 50 mil na igreja, vamos supor, como oferta. Entregaram 50 mil, dizendo para a igreja, declarando diante dos irmãos, que só haviam vendido aquela propriedade por 50 mil. O erro deles não foi de entregar somente parte do preço da venda, porque era deles, era propriedade deles, tanto a casa como o dinheiro após vendida a casa. O erro deles foi a mentira. O erro deles não foi não ter entregado tudo. O erro deles foi ter mentido. Tanto é que Pedro declara: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Entende? Olha o que Pedro declara no versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, queridos, e aí para a gente andar aqui. E Ananias, versículo 5. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. O que aconteceu? Ananias e Safira venderam parte da propriedade, retiveram parte do preço, entregaram outro preço como oferta, mas só que declararam que estavam entregando o total da venda daquela propriedade. E Pedro, por inspiração do Espírito Santo, que deu a revelação para Pedro, Pedro entendeu que o Espírito Santo estava revelando para ele: olha, eles não venderam por... esse não é o preço total. Eles estão mentindo para mim, aqui no meio da igreja. Esse não é o preço total. Entende? Eles retiveram parte do preço e estão dizendo que estão entregando tudo. Então Pedro vem e fala: Ananias, por que você está mentindo, cara? Por que você deixou Satanás encher o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? A propriedade era tua. Você podia fazer o que você quisesse, vendendo ela tua, guardando a propriedade, era tua. Mas você se deixou que Satanás enchesse o teu coração para que você mentisse não aos homens. Você não está mentindo para mim, Pedro está dizendo. Você está mentindo para Deus. Está compreendendo? Ananias e Safira pensaram que estavam mentindo somente para os pastores da igreja, se fosse nos dias de hoje.
Só que Deus deu a revelação e falou, olha, ele não está mentindo para vocês, ele está mentindo para mim. Tá entendendo? Isso aqui é muito perigoso de a gente deixar acontecendo também com a gente, né? Não somente no âmbito financeiro, né? No que diz respeito a uma oferta, no que diz respeito a uma devolução de dízimo, que é tudo bíblico. Se vocês quiserem, escreve no comentário aí. Eu tô até para fazer isso. Um vídeo só falando sobre dízimo e oferta, trazendo uma explicação, né? Trazendo uma explicação, o que a Bíblia fala sobre dízimo e oferta. É interessante, né? Para a gente tirar algumas dúvidas, para a gente... Dízimo faz parte do Novo Testamento, pastor? Jesus falou sobre devolver o dízimo? Não tem essa pergunta aí hoje na igreja? E alguns mundanos, algumas pessoas de fora não questionam. Jesus nunca falou sobre devolver dízimo, já ouviu isso? Eu vou fazer um vídeo, vou preparar todo esse material, vou fazer um vídeo só falando sobre isso. E a gente precisa tomar cuidado. Porque às vezes a gente acha que a gente pode estar enganando o pastor, mas a gente não está enganando a Deus. E dependendo do caso, a gente está correndo um grande risco. Porque Deus permitiu que eles morressem ali naquele momento. Ananias caiu e morreu. Aí você continua lendo aqui os versículos e você vai ver que depois chega Safira, mulher de Ananias. Safira e Ananias não estavam juntos. Ananias veio e entregou. Pedro teve a revelação da mentira, ele caiu e morreu. Depois chega Safira. E Pedro vai também conversar com Safira. Safira, por que vocês fizeram isso, cara? Por que vocês se consertaram, como ele diz aqui? Por que entre vós, vocês se consertaram, vocês chegaram a um acordo para tentar o Espírito do Senhor? É muito forte essa palavra, né? Por isso que ela não é muito pregada. Para fazer esse comentário aqui, até, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, mas é bíblico, está na Bíblia. Deus, nem o próprio Deus fez questão de esconder isso aqui da gente. Ananias e Safira mentiram, achando que estavam enganando aos homens, mas eles mentiram, e Pedro declara, vocês mentiram ao Espírito Santo. E mais na frente, no versículo 4, vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram a Deus. E no versículo 9 ele diz, por que vocês formaram esse acordo para tentar ao Espírito do Senhor? Está compreendendo? Aqui, irmãos, e os dois caem e morrem. Já imaginou, irmão, no meio de um culto? A pessoa vem com uma mentira e o Espírito de Deus olha e diz, não está mentindo aos homens, está mentindo para mim. E a pessoa cair e morrer? Pastor, Deus permitiu isso na igreja? Irmão, Deus é santo. E ele mostra com essa palavra aqui que ele estava zelando pela santidade da igreja. Ele mostra nessa palavra aqui, porque olha o que diz aqui, ó. Versículo 5. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. É como que Deus estava dizendo, isso eu não vou tolerar na minha igreja. Isso eu não vou tolerar no meio do meu povo. Isso eu não vou tolerar que aconteça. Eu não vou tolerar que pessoas pequem contra mim. Eu não vou tolerar que pessoas mintam contra mim. Está compreendendo? E é como que Deus está dizendo. Eu zelo pela santidade da minha igreja. Eu zelo pela santidade do meu corpo. Eu zelo pela santidade do meu povo. Entende? Então, queridos, essa palavra serve para que se crie temor dentro do nosso coração. Para a gente ter temor de entender, Deus me ama, mas eu não posso tentar ao Senhor. Entende? Eu não posso tentar a Deus. Entende? Ananias e Safira tentaram ao Senhor. E o interessante é que tem aqui, né, embutido nessa palavra aqui, versículos que comprovam, que falam sobre o Espírito Santo. E a forma como Pedro apresenta o Espírito Santo vem para rebater a doutrina de que o Espírito Santo não é Deus, né? Como eu já falei aqui, nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, o Espírito Santo. 3 pessoas que formam um único Deus. Entende? 3 pessoas que formam um único Deus. E Pedro declara, versículo 3.
Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Versículo 3. Versículo 4. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Entende? Então, Pedro declara, você mentiu para o Espírito Santo. Mais na frente, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Está compreendendo? Então aqui, esse é um dos versículos. Eu poderia ter gastado um tempo aqui para a gente ficar falando vários e vários versículos que comprovam a Trindade, que comprovam a divindade do Pai, a divindade do Filho e a divindade do Espírito. Os três que formam um único Deus. Está compreendendo? Então você mentiu ao Espírito Santo. Você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Né? Tem algumas pessoas que defendem algumas doutrinas, né, irmão, que são antibíblicas. São antibíblicas. Né? Tem seitas que só defendem o Pai. Quem foi Jesus para vocês? Jesus foi um profeta, Jesus foi um homem espiritual, mas Jesus é o Messias, é o Salvador, Jesus é Deus. Não acreditamos nisso. Algumas pessoas dizem. Né? Eu já vi outras coisas extremamente cabulosas, cabeludas. Né? Eu já vi pessoas, por exemplo, uma seita que acredita no Espírito Santo como Deus, acredita em Jesus como Deus, mas não acredita no Pai. Uma coisa assim, meio louca, né, de entender. Meio bem complicada, porque a Bíblia ela revela para nós a Trindade. Ela revela para nós que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? A Bíblia revela tudo isso para nós. Entende? São temas que cabem um único vídeo só para falar sobre isso. Mas um dos versículos que fala disso é isso aqui. Porque encheu Satanás o teu coração para mentir o Espírito Santo. Lá na frente, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Entende? Então, o Espírito Santo é Deus. Tá? É bíblico. Essa doutrina da Trindade é comprovada biblicamente. Qualquer pessoa que rebata essa doutrina não tem argumento bíblico. Ela pode pegar um texto fora de contexto e formar uma doutrina, formar um pensamento e infelizmente levar muitos ao erro. Mas todo texto com contexto bíblico prova para nós a Trindade, a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que formam um único Deus, tá? Então, Pedro declara isso. Vocês tentaram ao Senhor, né? E a gente precisa ter temor no nosso coração, porque de repente, irmão, hoje não acontece de ninguém morrer diante de uma situação dessa aqui, morrer fisicamente, cair duro no meio da igreja e morrer. Mas quantas pessoas mortas espiritualmente, né? Quantas pessoas mortas onde não tem mais vida de Deus em si, né? Estão vivas, estão andando, estão caminhando, estão comendo, mas não tem mais vida de Deus em si, né? A morte espiritual é muito pior do que a morte física, né? E essa palavra vem justamente para trazer isso aqui, ó. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Precisamos ter temor, né? Respeitar a Deus, saber que Deus é santo. E como eu falei no vídeo anterior sobre temor, é que Deus me ama, Deus é meu pai, é meu paizão, sabe? Tem um amor incondicional por mim, mas que se eu insistir no que desagrada a Deus, ou fizer o que desagrada a Deus, pode ser que Deus, por causa da sua santidade, ele me desaprove, ele me rejeite, entendeu? Quantas pessoas ao longo da história da igreja foram rejeitadas, por exemplo, ministerialmente? Pessoas que tinham tudo para voar no ministério e que por fazer coisas que desagradam a Deus foram rejeitadas no ministério. Deus não usa mais essas pessoas. Estão salvos, vão até para o céu, mas ministerialmente foram rejeitadas por Deus, né? É uma palavra pesada, uma palavra dura, tanto é como eu falei, ela é pouco pregada, pouco ensinada, mas faz parte do nosso comentário aqui, e eu não tinha como passar por ela sem abordar, né, esse episódio. Tá compreendendo? Então,
Olha aqui, ó, olha como o propósito de Deus com isso aqui era zelar e gerar temor nas pessoas. E versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Entendeu? Então fica para nós o ensinamento, né, irmão? De aprender. Eu aprendi que o sábio, ele aprende com o erro dos outros. O tolo aprende com o seu próprio erro. Então não tenta a Deus. Assim como eu não posso tentar a Deus. Não tente ao Senhor, né, fazendo coisas que desagradam a Deus. Não tente ao Senhor, porque pode ser que Deus nos rejeite. Pode ser que Deus não nos use mais, né? Pode ser que venhamos morrer espiritualmente. Não tenhamos mais, sabe, o vigor de Deus, não tenhamos mais a unção de Deus, não tenhamos mais o poder do Espírito Santo operando em nós e o nosso ministério se torne uma terra seca. Nossa vida se torne uma terra seca porque fomos rejeitados, né? E por que não ir mais além? Até mesmo morrermos, né? Porque Deus vai zelar pela sua santidade, pelo seu nome, né? E não podemos ser nós que vamos corromper as coisas de Deus. Não podemos ser nós que vamos colocar Deus em jogo, né, irmão? O nome de Deus em jogo, entendeu? Então fica para nós o temor, né, irmão? Sei que é uma palavra pesada, uma palavra, né? Mas é bíblica, ela está na Bíblia. Deus não fez questão de esconder isso aqui. Muito pelo contrário, Deus fez Lucas escrever isso daqui. E assim como gerou temor na igreja primitiva, quando a gente lê isso aqui hoje, precisa gerar temor no nosso coração. Para que isso não aconteça com a gente, né? Ah, aconteceu com Ananias e Safira, mas Deus não faz mais isso hoje. Quem te disse que Deus não faz isso hoje? Quem te disse que Deus não... né? Eu prefiro acreditar que sim. Prefiro temer ao Senhor, prefiro guardar meus pés para que não entre por um caminho que desagrade a Deus e para que Deus acabe não me rejeitando. Entendeu? Então, versículo 11. Houve um grande temor em toda a igreja e todos que ouviram estas coisas. Vamos lá, versículo 12. Vamos ficar um pouco mais leve, né, irmão? Dá uma respirada aí. Dá uma respirada, dá uma tranquilizada, né? Ai, ai, ai. Vou até tomar uma água aqui. Toma uma água aí também, tá? Versículo 12. E muitos sinais e prodígios, eita, eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos, unanimemente, no alpendre de Salomão. Aqui, né, irmão, relata para nós uma das coisas que Atos dos Apóstolos, enquanto a gente fizer esse comentário aqui, também a gente vai ver muito. Sinais e prodígios. E sempre que nós falarmos de sinais e prodígios, eu vou bater na tecla. O tempo dos sinais e dos prodígios não passou. Jesus continua operando da mesma forma como operava na igreja primitiva. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente. Outra coisa que a Bíblia vai falar muito. O povo unânime, né? O povo em unidade no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo os tinha em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então, a igreja crescente, né? A igreja prevalecente, a igreja triunfante, sempre crescendo, mesmo no meio de tanta perseguição, no meio de tanta luta, num tempo tão difícil, né? Num tempo onde as autoridades religiosas queriam acabar com a igreja crescia cada vez mais. Versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas. Concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Olha aqui, irmão, mais uma vez, os sinais e prodígios. Isso aqui agora falando da vida de Pedro. Irmão, olha o que acontecia aqui. Olha que poder. Olha que unção. Olha o nível do sobrenatural que acontecia
através da vida desses homens, da igreja primitiva, a ponto de as pessoas, Pedro estava passando pela rua e as pessoas traziam os enfermos em seus leitos, em suas macas, e colocavam as calçadas para que quando Pedro passasse, pelo menos a sombra dele fosse instrumento para que aquelas pessoas fossem curadas. Que poder, irmão! Que unção, sinais, prodígios, maravilhas acontecendo na igreja. Isso é muito forte, entende? E olha, até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados, os enfermos e os endemoniados. As pessoas começaram a trazer, gente. A unção está fluindo, o poder está fluindo, a glória está fluindo. Os enfermos estão sendo curados, os oprimidos estão sendo libertos, os endemoniados estão sendo libertos. O que nós vamos fazer? Vamos mandar todo mundo para Jerusalém. As cidades circunvizinhas, as cidades vizinhas começaram a trazer o povo, os doentes e os endemoniados. Trouxeram todo mundo para Jerusalém, manda todo mundo para Jerusalém. Os quais todos eram curados. Ah, que Deus nos dê essa unção, irmão. Que Deus nos dê essa unção de sinais, de prodígios, maravilhas, para que os enfermos sejam curados, os oprimidos sejam libertos. Né? Que maravilha, irmão, você vê as pessoas virem e terem a sua fé honrada por Deus, onde todos serão curados, todos serão libertos, serão salvos, restaurados. Que Deus nos dê essa unção. É por causa dessas coisas aqui, irmão, que eu leio em Atos dos Apóstolos, que eu sempre vou afirmar: o tempo dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, da cura, da libertação, do poder de Deus através da igreja, com milagres instantâneos acontecendo, milagres visíveis, milagres que não tem como ser contrariado, que não tem como as pessoas dizerem que são fake. Não, querido, eu não vou aceitar esse negócio de que isso passou, porque não passou. O mesmo Jesus que usava Pedro continua te usando, te capacitando, te dando essa unção. Nós precisamos buscar, nós precisamos orar, jejuar, consagrar a nossa vida. Se você está chegando aqui agora, ou se você quiser recapitular qual é o segredo para essas coisas acontecerem, eu falei aqui no vídeo anterior, no vídeo do capítulo 3, o segredo da unção. Se você quiser voltar aí para você recapitular, ou se você ainda não viu, vai lá e vê, aqui mesmo na playlist Crescendo com Atos dos Apóstolos, capítulo 3, eu falei sobre o segredo da unção. E você vai ver, irmão, uma vida de jejum, de oração, para que esses milagres aconteçam. Entende? Jesus está vivo e Ele continua querendo nos usar. Versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus. Falei, né, sobre os saduceus. Uma seita em Israel, né, que tinha uma forte influência entre os sacerdotes e até alguns participantes, né, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, entre outras coisas, né? E aqui estão presentes de novo na perseguição contra a igreja. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus. Ó, o sumo sacerdote era da seita dos saduceus, né? Demoniado. Encheram-se de inveja. Ó, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Ó, os apóstolos estão pregando, meu filho, Deus usando, Deus operando, as almas se convertendo, a igreja crescendo, e aí vieram a seita dos saduceus, né, composta por alguns sacerdotes, e aí meteram a mão nos apóstolos e levaram eles presos. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os tirou para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Ó, é forte, né? Prenderam os apóstolos. De noite, meu filho, o anjo vai lá. O anjo vai lá, passa por todos os guardas, passa por todas as portas, liberta os apóstolos e fala para eles: ó, eu quero vocês de volta lá no templo ensinando, né? E a obediência, né, irmão, dos apóstolos. No outro dia eles estavam lá, de manhã cedo eles estavam lá, no templo, ensinando. Continuando aqui, versículo 21. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere,
para que de lá os trouxesse. Vai lá e traz os apóstolos. Vamos formar aqui um julgamento, uma espécie de julgamento, um tribunal aqui, um interrogatório, né, melhor dizendo. Nós vamos interrogar eles. Mas aí, versículo 22. Mas tendo ido lá os servidores, não os acharam na prisão. O anjo veio, meu filho, libertou todo mundo. E voltando, anunciaram para eles, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado. Olha como o anjo trabalhou, irmão. O cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. O que está acontecendo, gente? Como que esses homens conseguiram sair de dentro do cárcere que nós jogamos eles? Eu fico imaginando eles conversando, né? As portas estavam fechadas. Os guardas estavam tudo lá, de prontidão na frente do cárcere. Não tinha nenhum cadeado arrebentado? Não tinha. Tinha algum guarda morto? Foi uma invasão? Foi uma tentativa de resgate? Não tinha nada, não aconteceu nada. Entramos lá. E o que aconteceu foi somente que ninguém estava lá dentro do cárcere mais. Os apóstolos não estão lá. E aí, versículo 25. E o fofoqueiro chegou, né? Miserável do fofoqueiro. E chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que vocês prenderam ontem estão no templo e estão ensinando ao povo. O fofoqueiro chegou, né, irmão? Estão lá no templo, hein? Vocês prenderam ontem, mas estão lá. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência. São bobos nem nada, né, irmão? Porque temiam ser apedrejados pelo povo. Sabia que a igreja estava caindo na graça do povo, irmão. O povo estava do lado da igreja. O povo crescendo, meu filho. Vamos prender, vamos trazer, mas vamos trazer sem violência, porque senão o povo vai se levantar e vai apedrejar nós. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos, nós expressamente, que não ensinasseis nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Eles estão espantados, né, irmão? A igreja está crescendo, Jerusalém está sendo tomada pela doutrina dos apóstolos, né? Porém, respondendo Pedro, versículo 29. E os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Que maravilha, né, irmão? Nós já falamos para vocês parar de pregar. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós já falamos que não pode mais ensinar em Jerusalém dessa doutrina de vocês. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Perceba, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Era uma seita diabólica que não acreditava na ressurreição dos mortos, entre vários pontos. E Pedro, na sua mensagem, está sempre falando, né? Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. E está sempre batendo na tecla, né? Para convencer os incrédulos. Jesus ressuscitou. Vocês falam que não, mas Jesus ressuscitou. E está sempre batendo na tecla. Isso aqui tem propósito. Entendeu? Ao qual vocês mataram, suspendendo no madeiro. Deus com sua destra o elevou a príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Entendeu? Obediência da igreja, né? Porém, ouvindo isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Gamaliel, né, irmão? Gamaliel, um doutor da lei muito conhecido na sua época em Jerusalém, né? Inclusive ele foi professor de Saulo, que se transformou no apóstolo Paulo após se converteu, né? Um completo conhecedor da palavra e também
das histórias, né, dentre o povo. E ele se levanta para aconselhar aos sacerdotes. E ele diz aqui, ó, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se juntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levantou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. O que Gamaliel está aconselhando aqui aos sacerdotes? Gente, cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens, né? E ele faz uma introdução aqui, olha, nós já tivemos episódios. Se levantou esse tal de Teudas, dizendo ser alguém. Muito provavelmente se dizia o Messias, né, o libertador. Muito provavelmente se dizia isso. Se levantou esse tal de Teudas, se conseguiu juntar a favor dele uns 400 homens. Mas Teudas foi morto e os seus discípulos se espalharam. Não deu em nada, não foi para frente. Depois se levantou Judas, um outro Judas, né? Se dizendo também alguma coisa. E olha, também não deu em nada. Mas ele continua aqui, ó. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e os deixai. Porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Olha o conselho de Gamaliel, né, irmão, para aqueles sacerdotes que estavam enfurecidos, tomados pela inveja e agora dispostos a acabar com a igreja. Gamaliel aconselha a eles: gente, cuidado. Cuidado com o que vocês vão fazer. Cuidado da forma como vocês estão perseguindo esse povo. Por quê? Já tiveram sim, tiveram outros aí que disseram que era alguma coisa, mas não foi nada. Tanto é que acabou, não deu em nada. Agora, vocês estão perseguindo esses outros aí. Se por um acaso esse negócio for de Deus, vocês vão ser achados lutando não contra esses homens, mas vocês vão ser achados lutando contra Deus. E aqueles que são perseguidores da igreja precisam entender isso, né, irmão? Não está lutando contra nós. Se levantar contra nós, não está lutando contra nós. Entende? Está lutando contra Deus. Está lutando contra o próprio Deus. Entendeu? Nós só somos representantes de Cristo. Nós só somos testemunha daquilo que nós temos visto e ouvido. Entende? A obra não é nossa. Nós não somos dono de igreja. Não fomos nós que morremos na cruz. Nós só fomos alcançados pelo amor de Deus. Pelo amor expresso na cruz do Calvário. Né? Fomos alcançados e hoje nós só somos representantes de Cristo na terra. Entende? Então, para quem persegue um homem de Deus, para quem persegue uma mulher de Deus, não está perseguindo um homem de Deus. Está perseguindo o Deus do homem. Entendeu? Tanto é que a gente vai ver isso lá na frente. Saulo era matador de crentes, de cristãos. Saulo não matou Jesus. Saulo, na cabeça dele, estava perseguindo a igreja. E Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A pergunta de Jesus. Por que você me persegue? Então, quando alguém persegue um homem de Deus, uma mulher de Deus, está perseguindo o próprio Deus. Está perseguindo o Deus do homem. Está compreendendo? Então, quando alguém se levantar contra você, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, fique em paz, o teu Deus vai comprar a tua briga. Entendeu? Deus vai se levantar em teu favor. Entende? Como se levanta e sempre se levantou em favor da igreja. Tá compreendendo? Agora Gamaliel dá esse conselho: olha, se essa obra aí for de homens, ela vai se desfazer. Mas se for de Deus, vocês vão ser achados lutando contra Deus. Entendeu? E aí, irmão, a igreja é provada já, né? Que é de Deus. Nada para a igreja. A igreja nunca se desfez. A igreja já enfrentou perseguições dos maiores tipos que você possa, dos piores tipos que você possa imaginar. Enfrentou a perseguição do primeiro século,
né? Enfrentou a perseguição romana, enfrentou a perseguição, né? Por exemplo, de homens como Nero, que foram ferrenhos contra a igreja, né? A igreja já passou por muitos momentos, meu Deus, mas nunca parou. Nada nem ninguém nunca conseguiu parar a igreja. A igreja sempre, muito pelo contrário, parece que quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce. Pode contar. Começa a bater em crente para você ver. Se os crentes não crescem mais ainda. Começa a perseguir a igreja para você ver se a igreja não cresce mais ainda. Entendeu? Eu não quero que esse negócio cresça, então deixa a gente quieto. Mas se perseguir, sem perseguir ou perseguindo, já vai ter crescimento. Mas perseguindo, parece que o crescimento é dobrado. Entendeu? Então pode vir. Pode vir. Vem quente que nós vamos fervendo. Entendeu? Só que nós vamos na força de Deus. Nós vamos confiando no nosso braço, mas na força de Deus. E se diante da perseguição tivermos que pagar com a nossa própria vida, nós vamos pagar com a nossa própria vida. Mas antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Entendeu? E aí, mata um, nasce 10. Entendeu? E tem muitos homens e mulheres dispostos a serem mártires pela igreja, espalhados pelo mundo afora. Homens e mulheres que não medirão esforços para obedecer ao seu Deus. Homens e mulheres que não temerão a morte nem as ameaças de homens, mas lhes importa obedecer a Deus, e se preciso for pagar com o preço da própria vida, sabendo que iremos nos encontrar com Deus. Entende? Então, querido, esse é o pensamento de Gamaliel. Se é de Deus, se for dos homens, vai desfazer. Mas se for de Deus, vocês vão ser achados combatendo contra o próprio Deus. Entendeu? E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, aí aqui eles tiveram a ousadia, né? E tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Ó. Rapaz, então vamos lá. Então vamos dar somente uma pisa neles. Vamos açoitar eles. Liberaram eles, deixaram eles ir. Agora, versículo 41 e 42 é maravilhoso. Retiraram-se, pois, da presença do conselho. Tá, liberaram nós, então vamos embora. Regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Lembra que eu falei 30 segundos atrás que tem homens e mulheres de Deus espalhados pelo mundo afora, com disposição para apanhar por Jesus, ser perseguido por Jesus, ser até mesmo morto por Jesus. Homens e mulheres que não têm as suas vidas por preciosas, que muito mais lhes importa obedecer a Deus. Irmão, e vai entender esses crentes da igreja primitiva. Eles foram açoitados, e quando saíram do conselho, eles saíram se alegrando, regozijando por terem sido julgados dignos de padecer afronta por causa de Jesus. Meu Deus do céu, é o amor a Deus, é o amor a Jesus, é o amor por isso aqui que nos alcançou, entende? Então, se vai bater, nós não vamos apanhar reclamando, não, nós vamos se alegrar. Obrigado, fui achado digno de apanhar por causa do nome de Jesus. Que honra, é uma honra para o verdadeiro cristão ser achado como mártir, se preciso for pela igreja. É uma honra para o verdadeiro cristão pagar o preço da afronta, pagar o preço da perseguição, pagar o preço até mesmo se preciso for apanhar por causa do nome de Jesus. Pastor, vão te matar. É uma honra morrer sem negar o meu Cristo. É uma honra morrer, ser achado digno de pagar o preço, se necessário for com a minha própria vida, para honrar e obedecer ao meu Deus, pregar o evangelho e ser achado digno de padecer afronta por ele. Entende?
Eu estava vendo um vídeo de um senhor, se eu não me engano, na Argentina. Não lembro o país direito. É um país aqui próximo nós. Ele estava pregando no metrô. E de repente se levanta uma mulher e arranca um salto do pé. E dá com o salto na cabeça do senhor. Pim! E corta. Começa a escorrer o sangue pela face daquele senhor. E a pessoa filmando. E ele começa a limpar o sangue. E o que sai da boca dele é: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Como conseguirão parar um povo que não tem medo de morrer, irmão? Como conseguirão parar um povo que não tem medo de morrer? Não tem como parar. Não tem como parar. O verdadeiro cristão não tem medo de morrer. O verdadeiro cristão está disposto a pagar o preço que for para que o evangelho seja propagado, para que o Cristo seja honrado. Essa é uma característica da igreja, né, irmão? A igreja saiu dali se regozijando, se alegrando de serem julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor. Eu estou me lembrando aqui o nosso apóstolo Jair de Oliveira. Ele conta num testemunho, né, irmão? E ele diz que quando tinha 16 anos, se eu não me engano, ele foi preso a primeira vez por pregar o evangelho. Hoje ele, não sei quantos anos ele tem, mas deve estar aí na faixa dos 70 anos. Ele, com 16 anos, foi preso a primeira vez. Ele e o pastor dele, estavam os dois na igreja. E naquela época, né, irmão, isso há 50 anos atrás, a polícia chegou para prender o pastor e ele estava junto, foi preso junto. E ele conta que ele passou 11 dias preso por pregar o evangelho. Ele sofreu toda aquela humilhação. Como ele era de menor, os pais foram chamados. E quando o pai dele chegou na delegacia, o delegado arrebentou o pai dele com palavras. Você tem que cuidar melhor desse menino, você é um irresponsável, você é um frouxo, não controla esse menino. Mas liberou, né? Na época, o adolescente Jair de Oliveira. E quando chegou dentro do ônibus, o pai dele era muito católico. E na época não tinha o coração aberto para o evangelho, né, de Cristo, para a igreja evangélica. E agora o filho está se tornando um discípulo de um pastor. Isso foi marcante para ele, né? E agora o filho ainda está preso por ir atrás desse pastor. E aí dentro do ônibus, voltando para casa, o pai do apóstolo na época falou para ele assim: e aí, Jair? Está satisfeito com o que te aconteceu? Envergonhou a família? Envergonhou a nossa fé? Foi preso. Isso palavras do apóstolo Jair. Por causa desse negócio de Bíblia, por causa desse negócio de Jesus, de igreja. Vai largar esse negócio ou não vai? O apóstolo Jair falou para ele assim: pai, eu não posso largar o meu Jesus. Eu não posso parar de pregar o evangelho. O Senhor não entende o que me aconteceu. Jesus me salvou. E Jesus me escolheu para pregar o evangelho. E não tem como parar. Não tem como desistir. Tá compreendendo, irmão? Essa é a fé dos crentes. Cuidado, hein, irmão. Se tiver algum perseguidor de igreja aí, cuidado, hein? Que essa turma tá disposta a morrer, meu filho. Essa turma é corajosa. Essa turma não para não, tá? Crente que é crente não para não. Pode vir o inferno, o capeta, o Satanás. Pode vir quem for.
A igreja não para. Vou prender, vou matar, vou arrebentar. Vamos lá, vamos para cima. Vamos para cima. Só cuidado para não ser achado pensando que está lutando contra nós, para não ser achado lutando contra Deus. Entendeu? Fica aí o conselho para vocês. E eles se alegraram, porque foram achados dignos de padecer afronta por Jesus. Versículo 42. E aí, pastor, eles pararam? Pararam de pregar? Pararam de evangelizar? Pararam de anunciar? Não. Versículo 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Não para, irmão. Todos os dias, no templo e nas casas, 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 no templo. Onde vocês vão? Vou ali pregar. Onde vocês estão indo ali ensinar a respeito de Jesus? O que vocês estão fazendo? Vai parar? Não tem como parar. Nós vimos e ouvimos coisas extraordinárias, dominou o nosso coração e agora nós queremos compartilhar com todo mundo. Todos os dias, no templo e nas casas, no templo e nas casas, não parava. Entendeu? Então, estamos chegando ao final desse comentário de hoje, capítulo 5. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Nada parava esse povo. Um povo convicto, um povo que sabia o que lhes aconteceu e que estavam dispostos a pregar e anunciar no templo e nas casas. Amém, querido? Que esse comentário tenha trazido uma edificação para a sua vida. Que esse comentário traga um crescimento cada vez maior para nós. Nosso coração se alegra aí pela sua presença, né? E que Deus cada dia mais esteja te abençoando de uma forma especial. Hoje concluímos o capítulo 5. Próximo vídeo nós vamos falar do capítulo 6. Onde também tem revelações profundas, hein, irmão? Meu Deus do céu, o capítulo 6 é tremendo. Fala da instituição dos diáconos. Fala de Estevão. Eita, é forte. Então, se prepara aí para o próximo vídeo, né? Se você tiver algum comentário para deixar nesse vídeo aí, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, né? Traz uma pergunta, traz algo que você queira acrescentar aqui para nós, é sempre muito bem-vindo, né? E também, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aí, tá bom? Não, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você sempre receber o nosso conteúdo. Tá? Que Deus te abençoe, que a boa mão de Deus esteja sobre ti e sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus, tá? Que Deus continue te dando graça e vitória. E não esquece, vem com a gente nessa jornada bíblica, trazendo sempre um comentário, que eu tenho certeza que nós vamos crescer junto nisso daqui, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.